Esse é o Cápsula e nós vamos falar agora sobre a taxa das blusinhas, que, como era esperado, acabou só prejudicando todo mundo, né? Até o governo ficou decepcionado com a arrecadação, que arrecadou 4 vezes menos que o previsto e reduziu o consumo de 14 milhões de pessoas, né? Eu avisei isso. A gente já está aqui no Brasil em plena curva de Laffer, ou seja, se você aumenta o imposto, não aumenta a arrecadação, não adianta nada, não resolve, porque as pessoas simplesmente vão deixar de comprar. Não vale a pena, né? Ou seja, o Lula fez uma lambança com essa sede dele de aumentar imposto. Os empresários brasileiros falaram que a medida, não porque a medida vai salvar empregos, não se sabe de nenhum emprego que foi criado com essa medida, não ajudou em nada o comércio local. O que aconteceu só foi que prejudicou um monte de gente. Eles estão falando aqui que reduziu o consumo em 14 milhões, mas na verdade foi muito mais do que isso, porque não é só o consumo, eram pessoas que às vezes compravam para revender. Sim, eu sei que é proibido, não deveria poder, você só pode comprar as coisas da China com a isenção se fosse para você comprar para consumo próprio. Mas vamos combinar, um monte de gente fazia isso, e não tem nada de errado, não tem ninguém sendo ferido com essa medida, né? Ou seja, tinha um monte de gente que estava ganhando dinheiro com isso, que estava fazendo sua vida com isso, e aí, para dizer que vai preservar empregos no Magazine Luiza, nas lojas Havana, Renner, né, essas grandes varejistas brasileiras, cambada de merda, esses empresários de bosta que fica pedindo imposto nos outros aqui no Brasil, o Lula botou a porcaria da taxação das blusinhas, né? E agora está querendo voltar atrás. Pelo menos tem esse lado positivo. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Socorro, Estou Preso no Peter Verso, Aspone de Ancapsland e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, taxa das blusinhas arrecada 4 vezes menos que o previsto e reduz o consumo de 14 milhões. É o que eu falei para vocês. Ajudou alguma coisa? Ajudou nada. A desculpa desse pessoal, não, porque tem que proteger a indústria nacional. Cara, esse papo da indústria nacional, meu amigo, não precisa de proteção. Se a indústria nacional consegue competir, ótimo, excelente, ela vai competir, ela vai crescer. Se ela não consegue competir, tem que fechar e fazer outra coisa. Procura uma área que você consegue competir, não tem esse negócio não, pô. Existem impostos demais para as indústrias aqui no Brasil, concordo plenamente. É isso que o empresário brasileiro tem que brigar, para reduzir impostos aqui no Brasil, não para colocar imposto ferrando o pessoal que é pobre, né? Agora, o que eu chamo a atenção nesse artigo aqui é o seguinte, isso daqui tudo, a gente já falava antes da taxa das blusinhas acontecer. Eu falei para vocês, é isso que vai acontecer, as pessoas vão parar de comprar. Não vale a pena, né? É muito caro o imposto lá das blusinhas lá da China, não vão comprar mais blusinha, não vai ter mais isso, né? E eu até falei na época que isso ia prejudicar o Lula. E de fato, o que eles estão reclamando aqui é que isso prejudicou o Lula. Não ajudou a indústria nacional em nada, não ajudou os varejistas, o varejo brasileiro não ajudou em porcaria nenhuma. A arrecadação que eles previram que ia arrecadar uma fortuna com isso daqui. Esse pessoal, bicho, eu acho que eles têm algum problema mental. Quer dizer, não é problema mental, é que eles fazem a conta de propósito para fazer propaganda, né? Eles pegam o que o pessoal está comprando hoje e falam, ah, não, se todo mundo continuasse comprando com imposto, a gente ia arrecadar tanto. Mas é lógico que não vai arrecadar, porque as pessoas não vão comprar, fica mais caro. É igual o pessoal da pirataria, que fala, não, porque a pirataria tira não sei quantos milhões da indústria de filmes e coisa e tal. Não, não tira nada. A pirataria tem custo zero para quem produz conteúdo. Sabe por quê? Porque a pessoa que compra um filme pirata, ela não compraria o filme se tivesse que pagar mais caro por ele. Então você não perdeu nada. A pessoa não iria comprar o seu filme de qualquer forma, né? O pessoal fica chorando, ai, porque a Rolex perde dinheiro porque a pessoa que compra um Rolex falsificado não está comprando um Rolex verdadeiro. Ah, pô, para com isso. A pessoa que compra um Rolex falsificado não vai comprar um Rolex verdadeiro. Ela não tem grana para comprar um Rolex verdadeiro, não vai comprar. Então esquece essa porra. A pirataria tem custo zero, não impacta absolutamente nada para ninguém. É só birra de autor que fica achando que tem que cobrar coisa de pirataria, né? Enfim. A taxa das blusinhas está aqui. Uma lambança. Fico até preocupado por isso. Por quê? Porque quando eu falei nesse negócio da taxa de blusinha, eu falei, o Lula está dando um tiro no pé. Porque ele está perdendo o apoio dos jovens, está perdendo o apoio das mulheres, que são dois grupos que gostam muito do Lula, que adoram o Lula e coisa e tal, e o Lula está dando um tiro nesse pessoal. Porque vão começar agora a não comprar mais blusinha baratinha na China, né? É lógico, tem o pessoal também do computador que compra placa de vídeo e coisa e tal, mas a verdade é que já é difícil achar placa de vídeo
no valor que eles colocam aqui, né? E aí, qual que é a história aqui? Eles estão fazendo esse é o ponto importante. Eles estão falando isso daqui já no intuito de que o governo vai voltar atrás aqui. Já viram que deu merda. A polêmica da implantação da alíquota de 20% sobre compras internacionais completou um ano. A iniciativa mexeu com o bolso de consumidores, se tornou motivo de crise no governo Lula, mas será que valeu a pena a dor de cabeça para o executivo e para a população? Na opinião de especialistas, não. Caramba, que cambada de especialista burro, tivesse ouvido o Ancapso, tinha sabido isso tudo, eu falei isso tudo que ia acontecer. Porra, é óbvio que ia acontecer isso, né? Aqui, ó, um levantamento do plano CDE mostra que a taxação sobre compras internacionais afetou, sobretudo, famílias de menor renda. Exato. Quem que você acha que compra bugiganga de $50 na Shopee e na AliExpress e nessas coisas? É pobre, cara. Rico não compra coisa de $50, pô. O estudo Compras Online Brasil aponta que entre agosto de 2024 e abril de 2025, o volume de pedidos feitos pela classe C, D e E caiu 35%. O que significa 14 milhões de brasileiros que deixaram de comprar em sites estrangeiros. E compraram no comércio nacional? Alguns podem até ter comprado no comércio nacional. A maioria simplesmente não comprou nada, porque é isso que acontece, né? É o que eu falo. Roupa, tipicamente, é artigo que você compra porque você quer, você achou bonito e coisa e tal, quer comprar. Mas precisar comprar mesmo, não precisa. Ou raramente, às vezes você precisa, é verdade. Mas raramente você precisa comprar aquela roupa, né? Entre os consumidores de classes A e B, a retração foi de somente 11%, evidenciando o peso desigual da medida. Isso é outra coisa, né? Essa medida do Lula certamente ferrou com o pobre, né? Com o pobre e mulheres, que muitas mulheres compravam também essa coisa de blusinha lá, né? Além do efeito na sociedade, o imposto afetou os Correios, que passou a ter muito menos encomenda vinda da China, né? Muito embora esse papo de que produziu um impacto de 2,2 bilhões de reais na receita, esse aqui eu não acredito não, tá? Teve impacto? Certamente teve impacto, certamente diminuiu a receita dos Correios. 2,2 bilhões de reais? Muito pouco provável. E aí que eu falo para vocês, eles estão dizendo aqui que o que eles arrecadaram foi só um quarto do que eles esperavam, mas eles não estão contando que eles deixaram de arrecadar com a movimentação da economia de outras formas, porque, de novo, tinha gente que estava comprando essas coisas na China para revender aqui no Brasil, e revendia aqui, aí tinha um negócio, estava ganhando dinheiro, aí gastava esse dinheiro com algumas outras coisas aqui no Brasil, e isso acabava mexendo a economia brasileira. É o que eu falo, enriquecer uma sociedade, quanto menos obstáculo você tiver para compra e venda, mais você enriquece uma sociedade. Quanto mais as pessoas podem comprar e vender de forma mais simples, mais você enriquece. Por isso que imposto de consumo tinha que ser zero, para todo mundo comprar e vender à vontade. Isso iria enriquecer o Brasil. Esquece, porra, de financiar governo. O governo não serve para nada. É uma inutilidade inteira, não serve para porcaria nenhuma. E mesmo com essa medida aqui, eles acabaram perdendo dinheiro, porque perderam a arrecadação de outros pontos, e a arrecadação que eles esperavam dessa medida foi menos de um quarto do que eles achavam que ia ter, né? Então, uma besteira enorme. Agora, aqui, ó. Parece-me que a iniciativa do governo, quando essa discussão começou, foi impedir que produtos estrangeiros ingressassem no território nacional sem pagamento de impostos de importação, o que é uma besteira, né? Apesar do empenho para aprovar o projeto, existem especulações que o governo estuda acabar com a medida, segundo comentam especialistas. Tomara que tenha isso mesmo, né? De novo, eu não gosto do Lula. Se ele acabar com essa medida, vai ser uma coisa positiva para a popularidade do Lula. Então é uma coisa ruim, de via de regra, para o Brasil. Mas, apesar disso, imposto é roubo. Se ele acabar com essa medida, seria uma coisa positiva no final das contas, né? Então, eles estão falando aqui que não, que tem outros impostos e não sei o que lá, e que vai prejudicar. E tem divergência no governo, porque uns querem, outros não querem acabar com a medida. Certamente as grandes redes varejistas no Brasil, que fazem exatamente isso, tá? Essas grandes redes varejistas aqui no Brasil, você acha que elas compram coisa aqui no Brasil? Não, elas compram lá na China também. Elas compram lá na China e trazem para cá. Elas não querem que você faça isso. Mas eles querem fazer e te vender mais caro para você não poder comprar as coisas baratas aqui, né? Então, um absurdo esse tipo de coisa, mas é lógico que um governo Lula, ele ia fazer esse tipo de coisa. O governo Lula adora imposto, ama imposto. É tudo que eles querem é mais imposto, né? O pessoal fez o L, fazer o quê, né? Faz o L e agora o pessoal que compra blusinha. E nem para ajudar o governo isso ajudou no final das contas. Esse tipo de coisa aqui é o que vai acontecer também quando eu falo para vocês que vai acontecer com a lei das fake news, que eles estão botando, não que vai proibir um monte de coisa. O governo Lula acha que vai... Aí o povo vai passar a gostar do governo Lula, não vai mais gostar da direita e coisa e tal. Não, vai acontecer a mesma coisa que isso daqui. Ele vai sacanear a vida de um monte de gente. Um monte de gente vai se ferrar
com a lei da fake news. Mas isso vai ajudar a esquerda? Não vai ajudar a esquerda. A esquerda não vai conseguir mais conquistar corações e mentes, porque justamente a informação descentralizada barateou o custo de transação e as pessoas percebem a inutilidade do Estado, essa política da esquerda de querer Estado grande. O que a esquerda tinha que fazer é rever os pontos dele, chegar mais perto do libertarianismo. É essa que é a alternativa. Menos Estado, menos coisa, mais liberdade para as pessoas, né? Isso é que é importante, é o caminho errado que o governo está fazendo. Errou ao botar imposto nas blusinhas, talvez esteja percebendo e voltando atrás agora, está errando nessa questão de censura da internet, isso não vai resolver nada para o governo, não vai resolver nada para o STF, as críticas vão continuar existindo do mesmo jeito, mas eles vão ferrar a vida de um monte de gente. Ferraram a vida de um monte de gente que deixou de comprar blusinha na Shopee. Não tem como comprar mais com esse preço, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.